Tudo bem, pessoal do YouTube? Aqui é o professor Dagoberto do nosso Matemática e Companhia e hoje o nosso assunto muito importante é sobre graus e radianos, importantes unidades de medidas para ângulos. E eu já vou começar então dando algumas definições muito importantes para você entender tudo sobre esse assunto. A primeira delas é exatamente sobre o que é o grau, né? Então coloco aqui já para você o desenho de um transferidor, que é um instrumento que nós usamos para medir ângulos. Tem o transferidor de 180 graus e tem o transferidor de 360, que é esse aqui que eu estou colocando na figura. Então, geralmente nesse transferidor, os ângulos eles são medidos de 0, que aqui é o nosso início, até 360 graus, que é uma volta completa na circunferência, ok? Essa é uma convenção que nós usamos, dividir qualquer circunferência, qualquer círculo, em 360 partes, ok? Então, cada uma dessas 360 partes equivale ao que nós chamamos de grau. Então, o grau nada mais é do que o equivalente a 1/360 da nossa circunferência. Quer dizer o quê? Que se eu dividir a minha circunferência em 360 pedacinhos, exatamente como está aparecendo aqui para você, cada um desses risquinhos que aparece aqui equivale a um grau, equivale a uma fatia, vamos dizer assim, dessa nossa circunferência. Então daí a ideia do grau. Existem medidas menores, mas não é o nosso objetivo nesse vídeo, ok? Mas você já fica sabendo que existem sim medidas menores do que o grau, ok? O minuto e o segundo são essas medidas. Mas aqui vamos nos deter nessa informação, que o grau equivale a 1/360 da nossa circunferência. Geralmente nós medimos os ângulos no sentido anti-horário, ok? Então sempre no sentido anti-horário, aquele sentido contrário aos ponteiros do nosso relógio, certo? Então nunca se esqueça disso. Sempre sentido anti-horário vai ser o nosso sentido positivo para medir os graus, ok? Agora, vou dar algumas definições importantes para a gente poder entender o que é o radiano, já que o grau ele é bem conhecido nosso de todo o ensino fundamental. O radiano, primeiro, nós vamos ter que entender o que significa o arco. O arco nada mais é do que uma curva. Exatamente quando a gente pensa na circunferência, que é o que eu tenho aqui, o arco vem a ser essa distância sobre a curva entre esses dois pontos. Então aqui eu tenho o ponto A e aqui eu tenho o ponto B. Observe que esses dois pontos estão sobre a circunferência. Então essa distância realmente descrita por uma curva entre eles é chamada de arco, ok? Então aqui está o nosso chamado arco AB. E para representar esse arco, nós usamos uma curva exatamente em cima do AB. Se fosse uma semi-reta, teríamos aqui um traço, mas como é um arco, nós colocamos essa curva. Esse arco ele pode ser medido geralmente em centímetros, metros, milímetros. Ele é uma unidade linear, ok? O arco ele pode ser medido de acordo com uma unidade linear. Toda vez que eu falar em unidade linear, já fica claro aqui para você a ideia do metro, do centímetro, do milímetro, mas eu também posso, a partir desse ponto O aqui, que é a origem do nosso arco, medir ele em graus, ok? Então eu também tenho uma medida aqui angular. Então eu tenho tanto uma medida linear, quanto eu também posso usar uma unidade angular. E aí quando eu falo em unidade angular, é que nós estamos falando exatamente nos graus e nos radianos, ok? Que agora eu vou mostrar para você, de acordo com essa definição do arco, o que significa um radiano. Vamos lá. Então olha só, aqui eu tenho uma primeira circunferência na parte de cima e eu quero lembrar que a distância do centro dela até a extremidade, essa distância é chamada de raio, ok? No latim, raio, se você observar, a palavra raio no latim, ela é escrita ou falada como rádio. Então, rádio significa raio. Então, o radiano, que é essa importante unidade de medida, para nós, é quando eu tenho um arco, aqui eu estou representando esse arco pela medida Y, né? Então, quando esse arco, essa curva aqui que eu tenho,
ela for igual à medida do raio, nós vamos ter um radiano. Então, a definição mais básica de um radiano é quando a medida do meu arco, certo, for igual à medida do raio da circunferência. E isso equivale a aproximadamente 57 graus na nossa circunferência, ok? Então, essa é a medida mais próxima. Mas o que vai nos interessar realmente nessa aula? Saber qual é a relação que existe entre os graus e os radianos, que eu vou te mostrar a partir de agora. Quero que você observe comigo essa animação aqui, ó. Então eu tenho aqui uma circunferência, certo? E o raio dela. Essa mesma medida, ó, que está aqui, que é o raio, nós colocamos aqui do lado de fora e agora nós vamos descrever um radiano, ok? Então essa medida aqui é um radiano. E agora você vai observar o que acontece. Ó, nós temos 2 radianos e temos 3 radianos. E mais um pedacinho para completar os 180. Então, ou seja, para completar meia volta da nossa circunferência, enquanto a animação continua ali, para completar meia volta da nossa circunferência, eu quero lembrar que meia volta equivale a 180 graus. Para você completar essa meia volta, você precisa de quantos radianos? Você precisa de 3 radianos e mais um pedaço, certo? Então você precisa de 3, alguma coisa, né, radianos. Quanto é esse 3, alguma coisa? É exatamente o que foi colocado ali, é o valor do π, 3,14. Ou seja, 180 graus da nossa circunferência é o equivalente a 1 π, que é 3,14 radianos. Então essa é a melhor relação que tem para nós fazermos as conversões de medida entre graus e radianos. Lembrar que 180 graus equivale ao π. Mas se eu quiser falar também sobre uma volta completa, eu posso usar que 360 graus, então, vão equivaler ao dobro, a 2 π radianos, ok? Mas eu quero que você fixe a ideia na primeira alternativa que eu coloquei ali, que 180 graus equivale a 1 π radiano. E é só observar na figura, ok? Pode pausar o vídeo quantas vezes quiser, ficar observando exatamente essa animação, porque ela é bem importante e ela vai esclarecer essa ideia de relação entre o grau e o radiano, tranquilamente, beleza? Agora vamos partir então para como fazer essa conversão usando os cálculos. Olha só. O meu resumo aqui para você, uma maneira bem rápida, prática para você fazer a resolução de graus para radiano e de radiano para grau é a seguinte. Quando eu tenho que transformar uma medida de grau para radiano, sempre vai ser dessa forma, tá? Você podia até fazer por regra de 3, mas eu não vou te ensinar por regra de 3. Vou te ensinar um jeito mais rápido, ok? Então, quando eu quero passar grau para radiano, eu vou fazer a seguinte situação. Eu vou pegar o valor que eu tenho em graus, sempre, ok? E vou escrever uma fração. Vai ser sempre o valor que eu tenho sobre 180. E aqui eu vou colocar do lado o π radiano, ok? É o jeito mais fácil que tem. Você coloca o valor que você tem em graus, certo? E coloca do lado π radiano sobre 180. Agora, se eu quero fazer a outra conversão de radiano para grau, é mais fácil ainda. Basta eu substituir, veja bem, basta você substituir o π radiano que aparece na medida em radiano por 180 graus. E aí fica fácil. Mas professor, será que é fácil assim mesmo? Com certeza. Eu vou te mostrar aqui alguns exemplos para facilitar a tua vida. Vamos supor que eu queira, né, transformar ali, só para você entender a minha ideia, eu quero transformar, por exemplo, 120 graus em radiano. Professor, como é que eu vou fazer então para transformar grau para radiano? Se quiser tentar fazer sozinho, volta ali no vídeo, lembra da regra que eu te passei e tenta fazer sozinho e ver se bate com a minha resposta. Mas, se não, só acompanha. Eu tenho o valor aqui em graus. Então, para passar grau para radiano, eu simplesmente vou fazer o seguinte. Vou pegar o valor que eu tenho, que é 120, colocar aqui o π do lado e escrever ele sobre 180.
Então, a partir de agora, tá quase pronto, só falta fazer uma coisa: simplificar a fração, ok? Como assim? Eu vou eliminar os zeros aqui, fica, né, 12 e 18, e eu posso simplificar essa fração toda por 6. Lembrando que para simplificar uma fração tem que ser o mesmo número em cima e embaixo. 12 dividido por 6 vai dar 2π. 18 dividido por 6 vai dar 3. Ou seja, 120 graus equivale a 2π sobre 3 radianos. Professor, isso dá certo com qualquer número? Com certeza. Imagine que eu tenha, né, e aí eu vou colocar aqui um outro valor para você observar essa ideia, tá? Vou colocar aqui 315 graus, eu quero passar para radianos também. Então vamos lá. 315 graus para passar para radianos, o valor está em grau. Como o valor está em grau, eu vou colocar ele sobre 180. E o π acompanhando esse valor. E a partir de agora, fazer simplificações. Poxa, professor, aqui não tem zero, né? Com certeza. Vamos simplificar então, começar simplificando por 5, ok? Já que termina em 0 e 5, fica mais fácil tentar fazer essa simplificação, beleza? 315 dividido por 5 vai me dar 63, ok? Então fica 63π sobre 180 dividido para 5, 36. Quero passar para você aquele macete, né? Dividir por 5 é só pensar no dobro do número. O dobro do 315 seria 630, só que sem o zero, 63. O dobro do 180, 360. Sem o zero, 36. Agora fica um pouquinho mais fácil, eu já vou simplificar direto por 9, ok? Simplificando por 9, 63 dividido por 9 dá 7π, ok? E 36 dividido por 9 dá 4. Ou seja, não dá mais para simplificar e significa que 315 graus equivale a 7π sobre 4 radianos, ou 7π quartos, ok? O que eu devo saber então? Todo o grau, ou melhor, todo radiano é uma fração de 180. Daí a ideia de usar o 180 no denominador, beleza? Quero que você deixe seus comentários aqui no final dessa aula, ok? E agora eu vou te mostrar como fazer de radiano para grau, ok? Vamos supor que eu tenha exatamente agora então um valor já em radianos. Vamos lá, vamos pegar aqui 11π sobre 6 radianos. E eu quero passar esse valor para graus, ok? Para passar esse valor para graus é muito mais fácil. Por quê? Eu simplesmente vou fazer isso aqui, ó. Eu vou trocar o valor do π por 180. Então eu vou ter 11 vezes 180 dividido por 6. E aí fica muito mais fácil, porque o π vale 180. Eu divido primeiro. Ficaria 11 vezes 180 dividido por 6. Quanto dá? 18 dividido para 6 dá 3. O zero acompanha. 11 vezes 30, 330 graus. Então essa é a ideia mais fácil que você tem para fazer essa conversão. Um outro exemplo aqui que eu vou colocar para você, imagina só essa ideia, tá? Então vamos lá, vou colocar aqui, ó, 3π sobre 5 radianos. Professor, como é que faz essa conversão? Da mesma forma, 3π sobre 5 radianos, para você transformar em graus, você simplesmente vai fazer 3 vezes 180 dividido por 5. Simplifica o 180 por 5, ficaria 3 vezes 36. E 3 vezes 36 vai dar 108 graus. Então, essa é a ideia que eu tenho para você nessa aula. Como converter graus para radianos e como converter radianos para graus. E também é importante lembrar o que é um radiano. O que é o radiano mesmo? Radiano é quando o arco da circunferência tem a mesma medida do seu raio, ok? Espero que tenha sido muito útil essa aula para você. Quero ver teus comentários aqui no final dessa aula, quero ver a tua curtida. Não te esquece de olhar os nossos outros vídeos e também compartilhar o conhecimento, que é muito importante. Conto com vocês e até a nossa próxima aula. Um grande abraço, valeu!